Então, boa noite, meus queridos amigos, né, irmãos fraternos, juntos novamente para mais um Evangelho da FEMEL. Então, começando com uma mensagem do livro Pai, Perdoes, uma mensagem do irmão José. Nódoa no Espírito. Podemos cumprir com quase todos os teus deveres, mas se não perdoares, levarás para a vida além da morte a afeição de nódoa no espírito, a mágoa de que não te livraste. Qualquer questão que te ficar pendente no campo do relacionamento com o próximo, criar-te-á embaraço no caminho evolutivo. Muitos espíritos, prestes a se redimirem de todo, com o intuito de apagarem diminuta falta que ficou esquecida no passado distante, se sentem compelidos a um novo mergulho na carne. Não deixes para depois a solução do problema que mais tarde talvez se complique em demasia. A oportunidade de reajuste que desfrutas da convivência com alguém é a mais adequada de todas. A lei divina jamais se equivoca. Se te encontras ao lado da pessoa com quem deves te harmonizar, é porque o melhor momento para isto é agora. Vamos então à nossa prece, fechando os nossos olhos, buscando em nosso interior o nosso Mestre Jesus, os mentores espirituais, Deus, nosso Pai amado, e elevando os pensamentos, agradecendo, Senhor, por podermos ter as vivências nas encarnações, para a nossa evolução, para o nosso entendimento, os nossos reencontros com irmãos que muitas vezes ferimos, ou que por eles fomos feridos, e ter a oportunidade de nos redimir. Obrigada, Senhor, por estar conosco sempre, nos fortalecendo, nos guiando, nos amparando em toda a nossa jornada. Que a luz que se faz agora neste momento seja levada a todos os lares, a todas as famílias. Que o amor do Cristo preencha todos os corações. Que assim seja. Então, meus queridos amigos, lembrando da água fluidificada, quem esqueceu da aguinha, pode dar uma saidinha rapidinho, buscar a sua aguinha para estar fluidificando. Quem estiver precisando ali, do alento espiritual através do passe, que se mentalize, se conecte com os nossos espíritos amigos presentes neste Evangelho. E vamos então à leitura do Evangelho de hoje, a nossa irmã Hélida que fará, e depois a explanação do nosso querido irmão Davi. Hélida, por favor. Boa noite. Reconciliar-se com os adversários. Concerta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá, enquanto não pagares o último certido. Há na prática do perdão e na prática do bem em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto do seu rancor.
Daí ser falso quando aplicado ao homem o provérbio: morto o cão, acaba a raiva. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja encerrado em seu corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, atingindo-o nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. É necessário ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsedado e o possesso são, pois quase sempre, vítimas de uma vingança anterior, a que provavelmente deram motivo por sua conduta. Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram, ou se não o fizeram, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar. Importa, pois, com vistas à tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo, e perdoar aos inimigos para assim se extinguirem antes da morte todos os motivos de desavença, toda a causa profunda de animosidade posterior. Dessa maneira, se pode fazer de um inimigo encarnado neste mundo um amigo no outro, ou pelo menos ficar com a boa causa. E Deus não deixa o sabor da vingança àquele que soube perdoar. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias na vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairás de lá, disse ele, enquanto não pagares o último ceitil, ou seja, até que a justiça divina não esteja completamente satisfeita. O sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar, e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar, e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta. Quando Jesus disse, vai te reconciliar primeiro com teu irmão, e depois virás fazer tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos, que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros, que se algum mal se tiver feito contra um irmão, é necessário tê-lo reparado. Somente assim a oferenda será agradável, porque é proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento. Ele materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais, e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece prendas materiais, pois que espiritualizou o sacrifício, mas o preceito não tem menos força para ele. Oferecendo sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então, sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras. Deixai ali a tua oferta diante do altar, e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, se queres ser agradável a Deus. Obrigada, Hélida. Então, com a palavra agora, nosso irmão Davi. Boa noite a todos. Agradecido pela oportunidade de estar com vocês, pelo convite aí, e nossa agendinha, né, Maria? Muito obrigado pela honra de participar. Esses itens lidos nesta noite, os itens 5 a 7, duas citações do Evangelho de Mateus e os comentários ali de Kardec, inspirados pelos espíritos que presidiram a codificação. Ele está inserido num capítulo denominado por Kardec, Bem-aventurados os misericordiosos. Misericórdia é um termo largamente utilizado em todo o Evangelho de Jesus, como uma condição necessária a todo aquele que o pretendesse seguir. Então, ele insistia nisso. Da mesma forma, misericórdia é um termo muito utilizado, que a gente vai ver em todas as traduções, e de textos
de diversas religiões. Está muito presente no judaísmo, muito, muito, muito presente no Corão, que é o livro sagrado do islamismo. E então, aqui, só nesse trecho, por exemplo, nesse capítulo, se a gente remeter ali, se fosse ver que é muito longo a leitura de todo ele, aí, muito longo para esse momento, mas nós podemos lê-lo todo. Então, quando é englobado aqui nesse capítulo que fala da misericórdia, que são bem-aventurados os misericordiosos, essa frase maravilhosa de Jesus, o que ele quer dizer com isso? Ele está ali dentro, inserido, o perdão, a piedade, a clemência, a benevolência, a compaixão, várias coisas que são termos assim que tem alguma diferença entre eles, mas nos remete principalmente esses termos que eu falei, a um sentimento do bem. Exceção do perdão, que o perdão não é o sentimento puramente, né? O perdão, então ele é muito mais associado ao perdão. Por quê? A misericórdia, se verificarmos o termo lá, não é só o condoer-se com a miséria do outro, que está implícito, por exemplo, na piedade, na compaixão. Não é só o pensar e o querer o bem, que é o da bondade, o da benevolência, ou da clemência. A misericórdia tem uma das definições, inclusive, que ela nos remete a que, inclusive, em termos da nossa linguagem mesmo, como sendo o exercício de ato concreto de benevolência. Então, por exemplo, por isso esse termo veio parar em algumas instituições cujo objetivo é a misericórdia, né? Como a gente tem espalhada por aí uma instituição que foi criada para espalhar as chamadas casas de misericórdia. Hoje a gente só vê, assim, aqui na nossa região, no nosso tempo, os hospitais, mas antes eram muitas formas de exercer-se essa misericórdia dessas redes que foram criadas com esse nome. Muito bem. E nós escolhemos esses itens porque ele fala de ato concreto. Então, nós não estamos falando de um ser misericordioso pelo seu sentimento de piedade, pelo seu sentimento de compaixão. Então, eu queria usar esse espaço hoje, que nós temos para comentar, para fazer essa distinção. Então, toda vez que Jesus colocou assim, misericórdia, diferente da humildade, ser desumilde, a misericórdia é incisiva no sentido de nos remeter a ato concreto. Ação. Ele remete à ação. Né? Então, nós estamos cheios de oportunidades. Eu vou, antes que eu me esqueça, Maria, na oração, nos disse da oportunidade de nos redimir, né? Diante de outra daquelas pessoas com quem às vezes a gente tem alguma dificuldade ou que não gostam de nós, remetendo só o perdão. Então, a oportunidade Deus sempre nos coloca. E é sim a oportunidade de nos redimir, excelente, não tem como esquecer que Maria disse na oração. Só que o que vai tornar essa oportunidade num evento redentor é o exercício da misericórdia. Entenderam? Então, a misericórdia é a ação concreta carregada, obviamente, daqueles sentimentos que normalmente a gente associa a ela. Compaixão, piedade, clemência. Né? Então, isso é muito importante. Por isso, escolhemos esse trecho aqui, onde ele diz reconciliar-se com os seus adversários. De que sentimento ele está falando? Ele está falando de um ato concreto. Vai lá e faça as pazes. Às vezes não é ir lá fisicamente.
A gente tem que pensar nas diversas variantes do que foi traduzido aqui por adversários, porque Jesus, nessa oportunidade, usou um termo que é um pouquinho, talvez a maneira ou o sentido do que ele disse, tudo foi traduzido por adversário, que é um pouco diferente de inimigo, certo? Adversário tem um pouco de concorrente, né? Muito de concorrente, não simplesmente de inimigo. Só que a ação duradoura de atitudes adversárias, de discordância, de oposição entre as pessoas, tornam-os distantes e um querendo o mal do outro, que é o sentimento contrário à benevolência, contrário à fraternidade. Então é muito prático isso. Porque é muito bonito a gente dizer, não, eu tenho um sentimento caridoso, eu tenho sentimentos. Por isso a gente estuda tanto a respeito da caridade, né? E fala-se tanto na doutrina espírita a respeito da caridade. Porque não adianta falar só amar ao próximo. A caridade é a mão do amor que está no coração, né? Do mesmo jeito, a misericórdia é a mão da benevolência. Eu posso querer o bem e eu vou exercê-la com um ato de misericórdia. É muito importante a gente atentar para isso. Então, Jesus deu esse exemplo de reconciliar-se com o adversário, porque por alguns motivos, mas o mais importante é que isso não deixa dúvidas. Não é sentir, é fazer. Então, isso é muito importante. E ele usa, e inclusive no texto, se coloca o seguinte, que não é só uma questão de efeito moral, mas também material mesmo para nós outros encarnados. Porque explica ali o texto que nós não nos livramos das inimizades ou dos inimigos com a morte, com o evento da morte do corpo físico de um ou de outro. De forma nenhuma, né? Não só do sentimento, como também não nos livramos das ações, muitas vezes concretas, de represálias, de vinganças, né? Mas a gente sempre, quando pensa nisso, assim, inimigo, perdão, nós pensamos naquelas inimizades que têm, assim, atos que são decorrentes de atitudes ou de comportamentos muito fortes, às vezes extremos, como a gente já comentou aqui quando nós falamos a respeito da cólera, né? Aqueles ataques súbitos de cólera, aquelas brigas, violência, e na grande maioria das vezes, essa adversidade entre as pessoas, ela se constrói de forma silenciosa. Pela divergência de pensamento, num princípio, pela divergência de comportamento, pela concorrência de interesses. Então, ela se forma em nós. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, ela é unilateral. Às vezes, ela é unilateral. Sabe aquela coisa? Eu vou dar um exemplo para vocês, não sei se vocês já viram isso na vida, mas eu já tive a experiência de tê-la nos dois sentidos. Você conhece uma pessoa, mas você... não sei, parece que tem alguma coisa que te afasta daquela pessoa, que você não concorda com nada com ela. Sabe assim, você não consegue, parece que fica, sabe, parece que dá sabe assim, aquela, de ficar perto, de ficar ouvindo, não consigo ficar ouvindo fulano. Isso acontece conosco. Comigo acontecia muito, hoje felizmente não. Pode ter assim, não sei se... mais raramente ela é incisiva, mas já aconteceu em determinadas épocas isso acontecer. E da mesma forma, já aconteceu o inverso. E às vezes a outra pessoa não tem nada com isso.
Ou seja, é uma espécie de inimizade, vamos dizer assim, ou adversidade, ou adversariedade, que é um pouco diferente, adversariedade, que é diferente, é um pouco os termos, um é mais prático, o outro é mais só no pensamento, no sentimento de nós, que às vezes é unilateral. Então, por isso que eu disse, às vezes, reconciliar-se com o seu adversário não é só ir lá conversar com ele, explicar, mas é você mudar. Eu mudar. Quando esse sentimento me afeta, quando essa atitude minha, desse distanciamento ou desse comportamento adverso a determinadas pessoas, me afeta, me causa uma sensação ruim. Daqui a pouco estou querendo mal para o outro, e às vezes ele nem sabe, nunca teve nada. Chega a um ponto, eu tinha uma pessoa que eu percebi que ele não gostava de mim, nossa, já faz mais de 30 anos. E aí eu tratava, sabe assim, como e isso fazia um mal danado, era pior. Sabe? Eu procurava tratar com... Nossa, eu nem tinha amizade com ele, mas tratava e sempre o via. Né? E aconteceu, ele já faleceu, mas ele teve a oportunidade, antes de falecer, chegar em mim e dizer por que ele não gostava de mim. É porque eu tinha sido escolhido para fazer determinada coisa que ele queria muito, para estar em determinado lugar, uma cidade, uma atividade lá que eu exerci durante 2 anos, que ele gostava, que ele queria demais. Então e aí depois, isso aconteceu depois de alguns anos. Mas eu também já senti isso. Uma pessoa que depois eu fui assim fazendo um exercício para me aproximar e descobri que era uma pessoa completamente diferente também lá para trás. Felizmente hoje não acontece casos extremos assim. Então nós temos que tomar cuidado com o seguinte: isso, como diz aqui no texto, isso perdura, isso trespassa das encarnações e desencarnações. Isso é propriedade de nossa alma, de nosso pensamento, nosso sentimento, que às vezes as nossas ações aqui só complicam. Então, toda a ação de reconciliação, que a gente, né, ficou bonito aquele compartilho com a Maria disse que era uma oportunidade de nos redimir a vida. Então, essa ação dessa misericordiosa da reconciliação vai ser um ato redentor, muitas vezes, para quem? Para nós mesmos. É claro que eu tenho que querer o bem do outro, mas eu estou dizendo o seguinte: o bem do outro, inclusive, vai decorrer de eu pegar esse lixo e jogar fora. De eu decidir pegar esse lixo do meu coração, de não gostar de algo. O que é isso? A gente já comentou aqui algumas vezes, o pior dos seres em termos de sentimento, em termos de ações para com os outros, como é que Jesus o vê? Como é que Deus o vê? Como um filho doente, aquele que mais precisa de assistência. E nós estamos aqui, não odeio. Né? Isso acontece muito entre irmãos quando é criança. Depois, quando ficam mais adultos, eu digo isso porque eu tenho 2 filhos aí na faixa dos 30 anos, que era briga todo dia. Né? Aí depois chega uma época na vida que eles, sabe assim, não, fica preocupado com o outro, mas não ficar brigando. Tá bom. Chegaram a um dia sem fazer. Não, mudança de comportamento. Então, essa reconciliação, o que eu estou dizendo isso, por quê? A gente sempre costuma dizer que o que Deus não quer, o que Deus quer, né, vamos dizer assim, o que Deus quer é a nossa mudança para melhor. Compreensão e a mudança. A gente repete isso sempre, né? As pessoas muitas vezes que estão arrependidas, que estão com medo do castigo, isso acontece muito com os espíritos, às vezes desencarnados, mas acontece muito conosco também. O que eu vou fazer? Eu tenho... Não. Primeiro, faça uma reconciliação silenciosa consigo mesmo, dentro do seu, e mude a atitude. Aí depois, se você chegar e fizer como aquele meu querido amigo, que veio e diz isso, olha, eu sentia isso por causa disso, mas eu já mudei. Hoje eu estou
Puxa, que bom, que alegria. Se for recíproca, e o outro não tiver assim de se reconciliar, vai ser mais fácil para ele depois, num passo seguinte, dure o tempo que durar isso nele, mas vai ser muito mais fácil para ele depois, ele reconciliar consigo mesmo, não tendo o fardo do seu lixo com ele, do seu lixo mental, das suas atitudes a pressioná-lo, sendo só a parte dele e a sua do bem para ajudá-lo. Vai ser muito mais fácil para ele. Mas nós temos que tomar essa iniciativa. Nós não podemos deixar essa oportunidade da vida passar. Por quê? Porque, como disse no texto ali, né? Que enquanto estamos a caminho com ele. E a gente, também esses dois últimos itens, o exemplo prático que Jesus deu, né? Porque ele estava lá na porta do Sinédrio, num dia lá de atividades no templo, e o pessoal chegando com seus animais para serem sacrificados lá no templo, né? Acreditava-se que pegar os animais, ir lá e matar, pegar o seu melhor, o melhor animal lá da sua, e naquele dia oferecer a Deus, entre aspas, né? Ir lá matar o bichinho, lá sangrar ele lá no templo, era oferecer a Deus, achava-se que Deus ia, aquela troca, né? Ia para pagar os seus pecados, sacrificava um animal. E Jesus, né, a gente já, isso sempre se comenta quando fala dessa citação de Jesus, Jesus naquela sua compreensão absurda, sabe assim, no sentido grandioso, infinito dos nossos caminhos, do momento que aquela sociedade vivia, não podia chegar lá e, sabe, dizer isso tudo é bobagem, não sei, ninguém ia compreender. Ele respeitou o momento daquela sociedade, daquele povo, em que ele sabia que aos poucos aquilo ia mudando, e não adianta muitas vezes atropelar. Então, olha a didática maravilhosa, né? E a sua técnica, vamos dizer assim, de tratar esse assunto. Disse, olha, qual que é o sacrifício mais agradável a Deus? Eles queriam dizer, pelo tamanho do animal, pelo valor do corpo, ou por quanto... Ele disse, não, o sacrifício mais agradável a Deus é o seguinte, deixa tua oferta aqui, vai primeiro lá, faz as pazes com o teu adversário, depois vem, né, de coração limpo, e faz a tua oferta, aí Deus vai se agradar com isso. Mas vai se agradar com um bicho que levou lá, com um animal que levou para ser sacrificado? Ou com a doação que fez lá para os sacerdotes lá do templo? Não. Era com o fato de ele ter mudado uma atitude interior que ia reconciliar-se, porque a prova da convivência com os diferentes, e todos nós temos diferenças uns dos outros, diferenças apenas na forma, na circunstância, nos pensamentos, né? Mas isso, aos poucos, precisa ir se dissipando essas divergências, essas contradições, no sentido de desrespeitar a diferença do outro, claro, né? Então, Jesus nos coloca nesse exemplo dele, que mesmo que nós até saibamos que uma outra pessoa esteja errada na sua atitude, aquele que sabe tem a obrigação de colocar-se no lugar do outro e compreender o momento do outro. E usar de uma maneira que não lhe fira, que não lhe contradiga de pronto, vai causar confusão, mais briga. Mas utilizar dos bons pensamentos, dos bons sentimentos e ir tentando trazer, como Jesus estava fazendo ali naquele momento com aquelas pessoas, de trazer para um raciocínio, um pensamento diferente, voltado para o bem do outro, voltado para a pacificação nas relações e na convivência entre todos. Isso é o mais importante. Obrigado.
pela oportunidade, e vamos pensar nisso e nas oportunidades que tivermos de nos avaliarmos diante dessas situações, agirmos com misericórdia. Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigada, Davi, pela linda reflexão que nos trouxe. Muita gratidão. Eu convido agora a nossa irmã Mari para fazer a prece de encerramento. Vamos então levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer sempre pelo seu amparo, pela sua proteção, agradecer pelo lar, pela casa, quando tantos estão na rua sem teto, agradecer pelo alimento, quando tantos no mundo estão passando fome, agradecer pelo trabalho, quando tantos neste momento de pandemia estão perdendo a fonte de renda para o sustento de sua família. Que Deus ampare a todas as famílias que neste momento estão perdendo seus entes queridos, mas que neste momento difícil possamos lembrar da mensagem de Maria de Nazaré para Chico Xavier. Emmanuel traz uma mensagem de Maria para Chico ao seu pedido de socorro. E a mensagem que Maria de Nazaré traz para Chico, bastante simples. Isso também passará. Que nós tenhamos fé que essa pandemia também passará. Que não percamos a fé, a esperança e a confiança na providência divina. Peçamos aos nossos mentores, aos nossos protetores, que nos dê a força necessária para seguirmos nessa nossa caminhada, para passarmos por esse processo, com certeza, necessário ao nosso processo evolutivo. Que tenhamos a força, a fé e a confiança necessária para seguirmos na nossa caminhada evolutiva, sempre amparado por Deus e pela providência divina. Que assim seja. Obrigada, Mari. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. E aguardo vocês da próxima quinta. Fique com Deus.